versículos 16 e 17. E quem não trouxe, quem é visitante, os irmãos que puderem compartilhar a Bíblia. Amém. Versículo 16 vai dizer o seguinte, Jesus falando, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Antes de eu continuar com a mensagem, eu queria desmistificar algo. O Espírito Santo, ele não é apenas uma força ou um simples poder. Ele é uma pessoa. Ele é um Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Tem o Pai, tem o Filho, que é Jesus, e tem o Espírito Santo. Então nós temos que entender isso. Em muitas igrejas, nem nas pregações não é mencionado o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Nós devemos zelar, nós devemos ter intimidade, um relacionamento com Ele. E mais para frente nós vamos ver o que Ele faz em nós. Porque Jesus disse que aquele que crê nele, quando nós cremos nele, o Espírito Santo vem e habita em nós. E Ele é responsável por nos lembrar daquilo que Jesus um dia veio e fez. Ele é responsável por uma série de coisas que eu vou mencionar durante a pregação. E em João 14, 26, vai dizer especificamente por que Jesus deixaria outro Consolador. Porque Ele teria que partir. E em João 14, 26 vai dizer o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. Então, eu vou dar alguns exemplos, para demonstrar que realmente o Espírito Santo é uma pessoa. Em Atos 13, versículo 2, vai dizer o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, ou seja, disse o Espírito Santo, eles falam: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para que a obra a quem os tenham chamado. Eles sentem. Em Efésios 4, 30 vai dizer o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece. Enfim. E eu via algumas pessoas postando, tem um livro bastante conhecido que é o Deus Esquecido. E aí eu fui pesquisar mais para saber como era, até porque eu não sabia como assim o Deus Esquecido. E aí eu vi que o autor ele vai falar sobre essa negligência da igreja para com o Espírito Santo. O Espírito Santo é negligenciado, é esquecido no meio da igreja. E ele convidava aos leitores para se render à força dele, para viver constantemente na direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é importante na vida de todo cristão. Se não fosse por ele, nós não conseguiríamos perseverar, nós não conseguiríamos ficar nessa fé, nessa busca incessante por Deus. E tem um pastor que ele resume muito bem. Ele diz o seguinte, anotei aqui até para trazer para os irmãos: Nós estamos conectados com Deus pela mediação de Jesus Cristo e temos acesso a Ele através do Espírito Santo. E para ter comunhão com o Espírito Santo, nós devemos conhecer o que Ele faz, nós devemos conhecer mais sobre Ele. Na mesma forma, é na nossa vida. Para a gente ter comunhão com alguém, nós buscamos primeiro conhecer mais sobre ela, para saber com quem estamos lidando. Então, para termos uma comunhão, um relacionamento com o Espírito Santo, devemos conhecer. E eu anotei aqui algumas coisas que o Espírito Santo faz, segundo a Bíblia. Não é que eu que estou dizendo ou outra pessoa, é a própria Bíblia que aponta para isso. Ela vai dizer: Ele nos lembra de tudo quanto vos tenho dito, que nós lemos em João 14, 26. Mas eu vou repetir aqui: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Além de lembrar, ele também vos ensina todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, do 7 a 11, vai dizer: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe do mundo
deste mundo está julgado. Ele nos anuncia o que há de vir. No mesmo capítulo, no 16, no versículo 3, vai dizer o seguinte: mas quando vier o Espírito de verdade, esse vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nos ajuda também para que sejamos a cada dia mais semelhantes a Jesus, porque se fôssemos por nós mesmos, nós não conseguiríamos. E desafio, e não preciso os irmãos abrirem a Bíblia, porque nos versículos que eu estou falando, porque eu estou citando muitos versículos. Aí quando tiver em João, tudo bem, mas quando eu for passar para outro, aí para não perdermos tempo, vocês me escutem. Segundo Coríntios 3,18, né, que vai falar que o Espírito Santo nos ajuda para sermos semelhantes a Jesus, que vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. E algo interessante que a Bíblia vai falar é que o Espírito Santo, ele nos dá testemunho de Cristo. Por quê? Nós não estávamos quando Cristo veio, nós não estávamos naquele tempo. Logo nós não vimos. O que é testemunhar? É presenciar algo. Depois você vai comentar sobre aquilo. E o Espírito Santo, ele testifica em nós aquilo que Jesus fez, a sua obra, o seu percurso, porque nós não estávamos lá. E é em João 15, 26 e 27, que vai dizer: mas quando vier o Consolador, que eu vou nos dar da parte do Pai, enviarei aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testifica de mim. E vocês também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. É o que ele estava falando para outras pessoas. Quando o Espírito Santo aplica o testemunho de Jesus, qual é a nossa missão? A gente testemunhar sobre aquilo que nós não vimos, mas que é proclamado. Nós devemos proclamar aquilo que o Espírito Santo comunica aos nossos corações. É o nosso dever. Mais para frente eu vou falar sobre isso. O Espírito Santo também ele intercede por nós. Em Romanos 8, 26 e 27 vai dizer o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas ele mesmo, o Espírito, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é, segundo Deus, que intercede pelos santos. É interessante, né? Porque a Bíblia vai dizer que agora Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. E aqui na terra também tem alguém que intercede por nós, e que habita naqueles que creem em Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós não sabemos nem orar. A Bíblia vai dizer: vocês não pedem o que convém. Por isso que muitas vezes não nos é fornecido aquilo que pedimos. E o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis e passa aquilo para o Pai. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Então, tudo que aprendemos verdadeiramente sobre Jesus, sobre Deus, é graças ao Espírito Santo. Porque, por exemplo, quando nós vamos ler a Bíblia, eu não sei vocês, mas eu oro antes, eu peço ao Senhor para que o Espírito Santo venha iluminar o meu coração, para que eu possa entender verdadeiramente aquilo que está escrito e compreender. Porque hoje nós vemos milhares de vídeos e assistimos milhares de pregações onde as pessoas falam, mas falam equivocadamente. Pegam os versículos isolados e começam a pregar fora do contexto. Então nós precisamos dessa iluminação do Espírito Santo para entendermos as Sagradas Escrituras, para conhecermos mais de Deus. É graças a Ele, porque Ele que coloca em nossos corações a fome e a sede, para buscarmos mais sobre o Senhor, para perseverarmos em oração. E é importante mantermos a comunhão com o Espírito Santo, porque nós também dependemos da sua direção. Nós, como cristãos, temos que buscar essa intimidade com o Pai, buscar estar em um relacionamento convicto com o Espírito Santo, não negligenciar, não esquecer. Nós já entendemos que Ele é uma pessoa, nós já entendemos que Ele é um Deus, que Ele faz parte Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então nós não podemos negligenciar isso. E nós necessitamos da orientação do Espírito Santo.
Nós precisamos ser guiados por Ele. Às vezes nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas. Isso porque nós não procuramos a orientação do Espírito Santo. Isso porque nós não estamos sensíveis à sua voz. Isso porque nós estamos cheios de outras coisas, mesmo das Sagradas Escrituras. Nós precisamos encher os nossos corações daquilo que provém de Deus, das coisas celestiais. Nós precisamos encher os nossos corações, a nossa mente, daquilo que vem de Deus, para tomarmos as nossas decisões corretas, para andarmos até que Jesus venha, ou até que Ele nos leve num caminho perfeitamente que o Pai trilhou para a gente. Não é fugir disso. Nós não podemos resistir ao Espírito, nós não podemos desobedecer, nós não podemos insultar nem desrespeitar o Espírito Santo. E muitas vezes nós ignoramos os seus direcionamentos. Muitas vezes as pessoas dizem que não conseguem ouvir a Deus. Mas isso porque não buscam. As pessoas dizem, eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir o que Ele tem para mim, o que eu devo ou não fazer. Mas não busca, não ora, não tem acesso com a palavra, não dobra os seus joelhos ali, gasta tempo com outras coisas e deixa Deus de lado. Mas diz que quer passar a eternidade com o Senhor. Mas isso é hipocrisia. E o que nós devemos fazer é obedecer, é ouvir, é conservar os seus conselhos, porque nós precisamos deixar o Espírito nos conduzir. Em Gálatas 5, 16 a 18 vai dizer o seguinte: digo, porém, andai em Espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo vai dizer para Gálatas: vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne? Não, se nós começamos no Espírito, temos que terminar também no Espírito. Então, muitas vezes, as pessoas não querem negligenciar os desejos da carne, mas o Espírito habita nelas. Às vezes ele convence do pecado, ele diz, ele aponta que aquele caminho não é certo, mas as pessoas não ligam, querem ceder aos desejos momentâneos, aos desejos da carne, que mais tarde vai sofrer consequências. A gente acha que deve ceder aos desejos da carne, mas nada é melhor do que cumprir com a vontade do Pai, do que seguir o seu caminho, do que depois passar a eternidade com Ele, desfrutar de uma vida eterna, e não de uma vida passageira, cheia de prazeres, nenhuma fama, nenhum dinheiro. Nada é melhor do que o Senhor. E como eu busco por essa orientação do Espírito Santo? Por meio da oração, que é um dos meios pelo qual o Espírito Santo comunica com você. Em Romanos 12:12 vai dizer, que precisamos ser perseverantes em oração. E essa oração é uma conversa, um diálogo. Muitas vezes as pessoas dobram o joelho e falam, mas não escutam a Deus. E aí depois dizem, eu não escutei o Senhor porque você não deixou Ele falar. Você só falou, só pediu, só reclamou, só murmurou. Você não deixou Ele falar. Buscando discernimento, buscando ter comunhão com Ele, preservando uma vida com Ele. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, assim como nós temos com Jesus, assim como nós temos com o Pai, assim como nós temos com as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares. Eu acho interessante porque o Espírito Santo habita em nós. E eu pensei algo parecido. Vamos supor, em casa moro eu e meus pais. E eu habito com eles, certo? Como eu poderia estar no mesmo lar que eles e viver uma vida sem ter comunhão com eles, sem conversar com eles, sem dialogar, sendo que ele vive na mesma casa comigo? Então, da mesma forma, devemos ser com o Espírito Santo. Nós devemos buscar ter comunhão com Ele. Nós devemos buscar firmar o nosso relacionamento com Ele. É um relacionamento de busca, de entregas, de renúncias, mas tudo valerá a pena, nada em vão. Só que muitas vezes nós fugimos dessas orientações, porque nós, às vezes, temos medo daquilo que o Espírito Santo está falando, que é para a gente fazer, do que a gente vai viver. Às vezes os nossos corações estão cheios de incredulidade, nós não cremos nem naquilo que o Senhor está falando ao nosso coração que irá fazer. Muitas vezes nós não acreditamos e às vezes nós queremos seguir os nossos próprios
Adão e Eva queriam ser como Deus, mas sem Deus. Eles queriam ter suas escolhas, fazer suas escolhas, sendo que o Senhor já tinha proibido eles de fazerem aquilo. E mesmo assim eles caíram em tentação. Então muitas vezes é isso, nós queremos fazer as nossas próprias escolhas, porque nós achamos que é bom pra gente, só que não é. E como o Espírito Santo, ele se comunica, né? Ele se comunica através da oração, que eu já disse, é o meio pelo qual o Espírito Santo conversa conosco, por visões, por sonhos também, por meio da palavra de Deus, né? Quando lemos, quando pedimos para ele iluminar, para que tenhamos uma interpretação correta daquilo que estamos lendo. Porque se nós abrimos a nossa Bíblia e não pedimos para que ele venha gerar em nós uma iluminação, para que ele venha com uma interpretação correta, aplicar aos nossos corações, vai ser só mais apenas uma Bíblia. Como se fosse um livro normal. Nós não vamos conseguir absorver nada. Nada vai nos tocar. E não deve ser assim. E nós já vimos, eu já expliquei aqui, já mostrei algumas coisas que o Espírito Santo faz em nós. Já falei que ele habita em nós. Então, se nós conhecemos como ele se manifesta em nós, nós devemos fazer o quê? Nós devemos zelar por essa comunhão. Nós devemos buscar Ele. Não devemos negligenciar o Espírito Santo. De maneira alguma. E agora chegou uma parte interessante, que é a missão da igreja. No Antigo Testamento, o Pentecostes era celebrado 50 dias depois da Páscoa, né, que comemoravam a aliança e o dom da lei. Já no novo Pentecostes, é a entrega do Espírito Santo. Jesus disse o seguinte, em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ão as minhas testemunhas. Só que eu já comentei, né? Para aquele povo seria testemunho, porque eles estavam acompanhando, eles estavam andando com Jesus. Como nós não estamos, o Espírito Santo tem essa função de colocar o testemunho, de aplicar o testemunho de Jesus em nós, e assim, depois disso, passamos a proclamar o testemunho que não vimos, mas que nós temos conhecimento por meio do Espírito Santo. E se cumpriu a profecia de Joel, né, anunciada no Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui. Quem puder pode abrir, viu, em Atos, porque a partir de agora nós vamos ficar nesse livro. Atos capítulo 2. Do 16 ao 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os seus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então se cumpriu mais uma promessa do Antigo Testamento. E aqui, no Novo Testamento, a promessa, né, vai estar aqui escrita no capítulo 2, a partir do versículo 1. Sobre o cumprimento da promessa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E em Atos é muito poderoso. Eu lia e ficava maravilhada com tudo aquilo que eu estava lendo.
E vai falar que os 120 discípulos, eles continuaram orando, perseverando, e aí depois de 10 dias, eu acho que depois da ascensão de Jesus, o Espírito foi derramado. Foi a primeira vez que o Espírito foi derramado sobre os discípulos. E eles ficaram cheios de poder. Eles receberam coragem, receberam ousadia e autoridade do Espírito Santo. Começaram a pregar. E no mesmo dia, mais de 3.000 vidas, no mesmo dia que eles receberam o revestimento do Espírito Santo, aquele revestimento de poder, no mesmo dia, mais de 3.000 vidas foram alcançadas pelo Evangelho. Isso porque eles buscavam. E hoje, porque nós não vemos tanto esse poder? Porque a igreja não busca. A igreja negligenciou. A igreja começou a medir o poder de Deus. Começou a limitar o poder de Deus. Hoje a igreja não quer mais buscar. Não tem nem mais uma vida com o Senhor. Não é uma vida mais de entregas, nem de renúncias. É uma vida em que as pessoas sentaram, se conformaram com o conformismo e estão lá, fingindo que nada aconteceu. É aquela famosa frase: Deus me entende. Ah, mas Deus me entende. Não. Você que tem que entender, como o Marlon disse esses dias aqui. Nós precisamos parar. A igreja precisa despertar. Precisa de um revestimento do Espírito Santo. Vidas estão perecendo aí fora. E o que nós fazemos? Ficamos sentados, porque nós já temos a nossa salvação e não fazemos nada. Só que não, isso não é correto. O Espírito Santo não. Deus nos deu uma missão que eu vou falar mais pra frente. E nós não estamos cumprindo com ela. E estamos fingindo que nada está acontecendo. Só que Deus não está contente com isso. Deus não está feliz ao ver isso. E Pedro e João e outros proclamavam sobre esse testemunho. Eles eram revestidos do Espírito Santo e começavam a pregar. Só que depois o sumo sacerdote e outras pessoas das seitas começaram a perseguir eles, porque estavam vendo que o nome de Jesus estava crescendo, que ele estava pregando em nome de Jesus. Eles estavam com inveja e não queriam que eles pregassem. Então eles prenderam Pedro e João. Só que o anjo do Senhor foi lá e libertou eles. E pediu para que eles fossem para o templo anunciar a palavra de Deus. Vai estar em Atos 5, a partir do versículo 19. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinaram. E o que eu acho mais incrível é que em momento algum eles oraram para que parassem aquela perseguição. Não, eles pediram para que o Senhor viesse, que o Espírito Santo fornecesse força para que eles pudessem vencer, somente proclamar, testemunhar sobre tudo aquilo que Jesus tinha feito, sobre tudo aquilo que ele passou por amor a nós. E aí as pessoas viram ele lá pregando no templo e foram avisar os sumos sacerdotes, que novamente foram lá, pegaram Pedro e João e começaram a interrogar eles novamente. E pediram para que eles parassem de falar no nome de Jesus. Só que eles fizeram? Obedeceram? Não. Porque eles dizem que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E muitos hoje estão obedecendo aos homens do que a Deus. Em Atos 5, 28 e 29. Dizendo: Não já demonstramos expressamente que nos ensinais nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Não é porque eles estavam dizendo, foi por amor a vocês, o sangue de Jesus foi derramado, todos nós causamos essa morte. Eu e você levamos Jesus até a cruz, então também nós somos responsáveis por essa morte. E às vezes nós lemos a Bíblia dizendo: não, foram os religiosos que levaram Jesus até a cruz, mas foi por amor a mim e a você, foi pelos nossos pecados, foi pelos pecados até do último homem que vai nascer, que vai morrer, que ele morreu naquela cruz. E aí depois, uma pessoa lá viu e disse: olha, se eles estiverem em nome de homens, logo isso não vai crescer, logo isso vai acabar. Mas se for de Deus, cuidado, já deixou uma lei. E aí no mesmo capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: e agora, digo-vos,
dai de mão a estes homens, e deixe-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderás desfazê-lo, para que não aconteça de seres também achados combatentes contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falassem do nome de Jesus, e os deixaram ir. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Sabe o que mais me chama a atenção? É no versículo 41, quando diz que eles ficaram contentes em outras passagens, em outras versões de Bíblia. Vai dizer que eles ficaram contentes por sofrer insultos, porque eles foram açoitados pelo nome de Jesus. E hoje a igreja não quer nem sofrer nada. Ninguém pode desenhar que todo mundo fica já com aquela coisa. Então eles ficaram contentes por sofrer em nome de Jesus. E eles não pararam. Nenhuma perseguição conseguiria parar eles. Nenhum limite foi exposto, porque eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles sabiam da sua missão. Eles sabiam o que Jesus tinha feito por amor a eles. Então nada poderia parar. Jesus não parou. Jesus deixou a sua glória para morrer por nós. Se fez carne e lutou, venceu a morte, morreu por nós. E ele em nenhum momento parou. Ele foi perseguido, zombado, maltratado, sofreu torturas, tanto físicas quanto psicológicas, fora tudo que ele passou. Em nenhum momento ele pensou em desistir. Então por que nós devemos parar de desistir? E a Bíblia vai dizer em várias passagens, que a igreja do Senhor ela só aumentava. Aquele Pentecostes, aquele revestimento de poder, fez com que as pessoas pregassem com coragem, com autoridade, com ousadia sobre o testemunho de Jesus. Em nenhum momento eles pararam, eles continuavam perseverando em oração, eles continuavam clamando, eles continuavam proclamando aquilo que Jesus tinha passado. E em Atos 5 também, nos versículos 15 e 16, vamos ver o que fala. Atos 5, versículo 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. Então, aquilo gerou um impacto tanto nas pessoas que estavam vendo, tanto quanto nas próprias pessoas que receberam esse revestimento de poder. Pessoas vinham de outras cidades, pessoas diziam, se ao menos colocarmos eles ali e a sombra de Pedro passar, ele pode ser curado. A fé dessas pessoas aumentaram. E no versículo 16: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Eu repito, os quais todos eram curados. Eles eram curados por quê? Pelo poder de Jesus, pelo revestimento que foi dado, que foi concedido àquele povo. Então hoje nós vemos muitas pessoas, até próprios crentes, que hoje não acreditam na cura, que hoje não buscam cura, que hoje conhece alguém que está doente, que está enfermo, aí diz, fulano, está enfermo, toma ali um remédio. Mas hoje você pode, hoje o Espírito Santo habita em você. Clame para que o Espírito Santo venha com um novo revestimento sobre você. Hoje você pode orar, você pode expulsar demônio, você pode curar, você pode pregar sobre Jesus. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Hoje nós vemos pessoas perecendo, mas hoje nós já achamos que a nossa missão é vir para a igreja e ocupar um lugar. Só que não. Nós precisamos se preocupar com essas vidas que estão perecendo aí fora, com vidas que estão sendo perdidas, porque o Senhor nos deu uma missão, só que nós não estamos cumprindo com essa missão. Então a igreja do Senhor precisa clamar, por um novo revestimento. Porque o Deus que fez naquele tempo é o mesmo Deus. Deus não muda. Nós mudamos. Um dia estamos de um jeito, outro dia estamos de outro, mas Deus não muda. Aquele que fez
naquela época pode fazer hoje. Ele pode revestir a sua igreja de poder, de autoridade, de ousadia. E nós podemos clamar, nós temos que ir para a rua, nós não temos que nos limitar a 4 paredes pregando o Evangelho. O Senhor nos chamou para ir por todo mundo. Ele não disse que a igreja, que o pessoal tem que vir para a igreja. Ele disse: vocês precisam ir ao mundo e pregar o Evangelho, pregar sobre mim, pregar sobre as boas novas, sobre o Evangelho. Esse é um Evangelho que transforma, que cura. E nós somos enviados para cumprir o chamado. Em João 20, não precisam abrir, em João 20, versículo 21 vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em Marcos 16, versículo 15 vai dizer: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Só que hoje nós fazemos o quê? Nós fazemos acepção de pessoas. Deus morreu por quem? Por todas as pessoas. Só que hoje nós escolhemos para quem vamos pregar. Ah, não vou pregar para fulano não, tá com a cara feia, não sei se ela vai aceitar. Mas você nem tentou, você tem que ir, você tem que pregar. E eu concordo com o evangelista Billy Graham quando ele diz o seguinte, a mesma coisa que eu falei anteriormente: Deus não disse que o mundo deveria vir à igreja, mas que a igreja deveria vir ao mundo. A igreja do Senhor é uma igreja móvel. Nós podemos ir até as pessoas. E muitas vezes as pessoas se questionam: sobre o que eu vou falar? Ah, porque eu sou novo na fé, eu não sei sobre o que falar. Fale sobre o resgate de Jesus, sobre ele ter resgatado, tirado das trevas, do mundo da perdição. Fale sobre o seu amor, aquele que muito nos amou, que nos perdoou, que morreu por nós. Muitas pessoas acham clichê o versículo João 3,16, quando diz que o Deus mandou seu Filho unigênito para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas isso não é nada clichê. Ele morreu por nós e nós nunca devemos esquecer disso. Tem pessoas que não acreditam em vida após a morte, mas existe sim. Existe uma vida na eternidade. Jesus está lá. E ele diz que aquele que perseverar, aquele que crê nele, será salvo. E em breve, nós não sabemos a data, ninguém sabe. Nem mesmo Jesus, ele voltará e levará consigo a sua igreja. Aqueles que não creram, que rejeitaram o seu chamado, será julgado. Mas aqueles que aceitaram a Jesus, creram no seu nome. Porque hoje a igreja tem colocado muitas regras. Você precisa crer e você precisa fazer algo mais. Você precisa crer e não sei o que mais lá. Só que não, você precisa só crer em Jesus e você será salvo. Isso não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. Aquele que crê em mim será salvo, terá a vida eterna. Então você precisa crer. Muitas vezes nós dizemos que nós cremos nele, mas nós precisamos nos render ao seu amor, parar de resistir ao seu amor. E nós dizemos que as boas novas é uma boa notícia. Então, por que a igreja do Senhor não está anunciando essa boa notícia? Porque não está tornando Jesus conhecido às pessoas. Pessoas com mais de 30 anos que até nunca ouviram falar de Jesus, e se ouviram, foi algo muito raso, muito superficial. Então nós precisamos pregar. E hoje, nós não pregamos apenas com palavras, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes. Porque as pessoas nos observam. As pessoas olham para a gente, e eu já vi muitas pessoas dizer fulano, até pessoas que não eram convertidas, né? Pessoas que não eram crentes. Fulano não é crente não. Eu vi ela fazendo isso e aquilo. Então nós pregamos também com as nossas atitudes. Muita gente olha para a gente e não vê como um cristão verdadeiro, como um crente convicto. Então nós precisamos prestar bem atenção, né? Sermos guiados pelo Espírito Santo, como eu falei anteriormente. E a igreja tem falhado na sua missão, não tem se comprometido com aquilo que um dia o Senhor disse: olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós temos nos limitado ao tempo, temos colocado Jesus numa bolha, enquanto as pessoas estão aí sem conhecer, enquanto as pessoas estão perecendo, cedendo às suas vontades momentâneas, vontades passageiras. Mas nós temos que ir e anunciar que Jesus veio, morreu por nós, comprou a nossa salvação e que ele já resolveu o problema. Que problema? O problema do pecado.
Então nós temos que nos render a esse amor. Nós temos que apresentar Jesus para as pessoas. Não o Jesus que nós formulamos na nossa mente. Não o Jesus que ataca. Não, o Jesus que é amor. Mas também o Jesus que é justiça. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Eu confesso que esses dias nós estávamos reunidos com alguns irmãos e estava falando de uma pessoa, de uma amiga minha, e falaram o seguinte: convide ela para ir para o culto, só que toda vez eu convidava, ela nunca ia. Aí eu disse o seguinte: não vai não. Aí a pessoa disse: cadê a sua fé? A sua fé é pequena? Então muitas vezes nós temos chamado as pessoas, nós temos convidado ela e elas não querem vir, mas nós podemos pregar pouco a pouco, nós podemos falar do amor de Jesus, nós podemos falar sobre a salvação, sobre o que Jesus fez e faz por nós, porque Ele continua fazendo. Deus não deve viver numa bolha. Nós não devemos ser egocêntricos e queremos ter Deus só para nós. Nós precisamos pregar. Nós precisamos anunciar as boas novas. Pessoas precisam ser salvas. Deus quer salvar todos, mas nem todos querem Jesus. Muitas pessoas o rejeitam, mas nós temos que continuar pregando, fazendo a nossa parte. Porque nós levamos até os ouvidos, mas quem leva ao coração é o Espírito Santo. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cumprir com a nossa missão, não negligenciar nem falhar. Porque Jesus confiou a nós quando Ele disse: eu vou, mas eu vos enviarei. E antes do primeiro culto que teve aqui, o Senhor nos direcionou para uma série de vídeos antes do primeiro culto e nós fomos assistindo, comentando, viemos orar. E uma mensagem que me chamou a atenção foi de sermos inconformados com Eliseu. Ele pedia porção dobrada. Então nós podemos pedir para que Jesus venha com um novo revestimento de poder sobre a igreja, para que vidas sejam curadas, para que nós possamos ir, colocar a mão sobre as pessoas. E nós temos essa autoridade, nós temos essa ousadia. Pessoas precisam ser curadas e nós mesmos, crentes, muitas vezes duvidamos do poder de Deus. Muitas vezes nós não queremos orar. Às vezes o Espírito Santo comunica: ore por cura. Vá lá e coloque a mão na cabeça do fulano e ore por cura. E muitas vezes a gente não quer ir, porque a gente não acredita no que pode ser feito. Só que o nome de Jesus tem poder. Até o diabo treme, até os montes tremem. Nada pode resistir à presença de Deus, ao poder de Deus. Nós não podemos limitar. A Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus. Então pessoas, paralíticos podem andar, cegos podem ver. Jesus mesmo curou. Jesus mesmo fez cego enxergar, paralítico andar. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha mais de 12 anos, ela estava ali, ia vários médicos e não tinha nenhuma solução. E aí um dia Jesus estava pregando lá na multidão e ela somente, olha a fé dessa mulher, ela somente tocou nas suas vestes e ela foi curada. Na mesma hora, Jesus sentiu que o poder saiu dele. Ele perguntou: quem tocou em mim? E os discípulos disseram: por que o Senhor pergunta, sendo que tem tanta gente na multidão? Mas ele já sabia. Então nós precisamos crer. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor, o que você tem pedido, clamado ao Senhor, se é por alguma cura, se é por alguma bênção, se é por um emprego, por uma porta aberta. Eu não sei o que você tem clamado a Deus, mas eu quero te dizer que Deus tem poder e Ele pode fazer. Nós não podemos limitar o poder de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Hoje até os próprios crentes duvidam do poder de Deus, só que nós temos que combater isso. Nós devemos entender que o nome de Deus tem poder, que o nome de Deus está acima de todas as coisas e Ele vê todas as coisas. E um dia, contando aqui outra experiência, um dia uma pessoa perguntou para mim: Jéssica, o que você sonha? Qual é o seu maior sonho? E eu fui e mencionei para a pessoa, e a pessoa disse o seguinte: rapaz, não me leva a mal não, mas eu acho que você está sonhando grande demais, cuidado com a queda. Eu disse: não, eu não estou sonhando grande demais não, e eu não vou ter medo da queda não, porque maior do que os meus sonhos é o meu Deus. Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer, não é nada sobre mim, é sobre Ele, é Ele quem faz. Se eu estou aqui hoje, eu nunca me imaginei aqui pregando, falando sobre o nome de Jesus, mas se eu estou aqui hoje foi porque Ele me capacitou, foi porque Ele quer me usar como instrumento para a sua obra, para a sua glória, para a sua honra. Então eu estou disponível aqui para ser usada
o Deus que não mente, Ele é o Deus que não muda, Ele é o Deus que faz quando ninguém espera. E eu apresentava algo ao Senhor durante muitos anos. E eu parei de orar por isso. A incredulidade foi tomando conta do meu coração. E aí o Espírito Santo me comunicou, né, para que eu continuasse orando. E mesmo com um pouco de fé que eu tinha, eu continuei orando. Só que quanto mais eu orava, mais o que eu pedia, piorava, digamos assim. E eu disse: Senhor, por quê, né? E o Senhor disse: tudo que eu estou fazendo, não se preocupe. Faz tudo parte de um propósito. Às vezes nós olhamos para as coisas e achamos que as coisas fogem do controle de Deus, mas não foge, está tudo sob o seu controle. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Nós não podemos fugir da sua presença, nós não podemos fugir, nós não podemos nos esconder de Deus. Os olhos dele estão sobre todas as coisas. A igreja precisa buscar um novo revestimento do Senhor e crer que Ele pode fazer. Crer que Ele pode vir com um novo poder. Ele pode fazer. Muitas pessoas olham para Atos e dizem o seguinte: Deus não pode derramar mais uma vez o poder como Ele fez no Pentecostes. Só que isso é mentira. Ele pode sim. Eu acredito no Senhor. E falando novamente, voltando à missão da igreja, eu assisti também um vídeo durante essa semana que nós estávamos preparando para o culto, e ele falava o seguinte: a igreja toma muito para que Jesus volte, só que se esquece de fazer a sua missão. Nós gritamos: Maranata, a hora vem logo, Jesus, nós não aguentamos mais esse mundo, mas nós não cumprimos a nossa missão, porque Jesus disse que era para irmos e pregar o Evangelho. Depois que todos tivessem conhecimento com o Evangelho, Ele viria. Só que nós não estamos cumprindo com isso. Então nós precisamos nos arrepender, nos colocarmos aos pés do Senhor, clamarmos, perseverarmos em oração, para que Ele venha com um novo revestimento de poder sobre a igreja, sobre as pessoas. E esse revestimento, ele não gera impacto só nas pessoas que estão dentro, só nas pessoas que estão ali buscando a Deus, mas também fora. Porque nós vimos que pessoas descobriam o que estava acontecendo e vinham de outras cidades para receber cura. Pessoas esperavam a sombra de Pedro passar para serem curadas. Olha o impacto que isso gerou. Isso gerou tanto impacto que está até hoje aí. Então nós precisamos clamar, porque Barra do Taxi precisa ser alcançado, o Brasil precisa ser alcançado, os crentes precisam ser avivados para que eles possam ir pregar o Evangelho. Hoje nós estamos conformados e Deus não nos chamou para ocupar apenas um lugar nessas cadeiras. Deus nos chamou para ganhar vidas para Ele, para que pessoas sejam curadas, libertadas, resgatadas, alcançadas pelo poder do Evangelho. Nós vamos, e o que nós fazemos não é por meio do nosso nome, mas pelo nome de Jesus, porque Ele que nos enviou. Não é nada sobre nós, é sobre Ele, porque para Ele são todas as coisas. Tudo que fazemos não é em vão, é para Ele, porque Ele nos levantou. Em nome de Jesus. E muita gente pode olhar para uma igreja e dizer: por que tantas igrejas, um comentário aqui, por que tantas igrejas estão sendo abertas? Porque muitas igrejas não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Muitas igrejas se limitam e pregam o que elas querem. E hoje nós temos que pregar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o que é certo, o que um dia Jesus fez e fazer, não manipular as Sagradas Escrituras, pregar aquilo que o Espírito Santo menciona, que o Espírito Santo passa ao nosso coração. Nós não podemos